Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e essa semana, no longo dessa semana, não tem mais jogo do Santos masculino profissional, mas ontem, quarta-feira, dia 3 de agosto, teve jogo do Santos, teve Santos em campo, teve Sereias, teve Sub-20. Vamos falar sobre isso. Tivemos uma vitória muito importante e uma derrota muito preocupante. Então vamos comentar um pouco sobre isso, já que não tem jogo do Santos mesmo até a segunda que vem, contra o Coritiba. Vamos ver se eu estarei lá em Curitiba. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa aquele like, compartilha e comente o que você acha desse Sub-20 de Miguelito, dessas Sereias de Tatiele Silveira que parece que não engrenam. Vou começar pela notícia boa. Então vou começar pelo Sub-20. Sub-20 que veio de derrota para o Atlético Paranaense no fim de semana. Enfrentou ontem o Tanabi para decidir a vaga no Campeonato Paulista Sub-20. O Santos Sub-20 que enfrentou o Atlético Paranaense perdeu de virada. Foi de virada? Não. Tava 2-0, aí marcou 2-1 e aí chegou a ficar 3-1, daí ficou 3-2. 2 gols dele, Miguelito. Com esse resultado do Sub-20, o Santos vai para a última rodada precisando vencer o Grêmio e eu acho que torcer para uma combinação de resultados. Estou abrindo aqui a tabela, vocês desculpem a velocidade. Mas acabou sendo uma derrota bastante ruim para a classificação do Campeonato Brasileiro. Mas na quarta-feira o Santos entrou contra o Tanabi. Deixa eu só ver aqui. O Santos está em quarto no grupo B. Vai enfrentar o Grêmio na última rodada, na nona rodada dessa primeira fase. Classificam os 4 primeiros. Então o Santos precisa da vitória para se classificar e não precisar secar mais ninguém. Se não vencer, tem que torcer pro Inter e pro Bragantino tropeçarem. E aí eu não sei se o Fluminense ou o Grêmio não podem passar. Enfim, o jogo vai ser domingo, 3 da tarde. Então um jogo importante aí pro Sub-20. Que, como eu estava dizendo, voltou a campo pelo Campeonato Paulista, enfrentar o Tanabi. E conseguiu uma vitória muito importante. Jogou fora de casa em Tanabi, no estádio Alberto Victolo. E com gols de Ivonei e Zabala. Venceu por 2-1 e com esse resultado fica aí com 9 pontos. Eu até vou conferir aqui só um momento. Peguei aqui a tabela do Sub-20. Então o Santos está em segundo com 10 pontos atrás da Ferroviária que tem 12. Agora o Santos precisa vencer o São José para garantir a classificação. O São José tem 0 pontos, 5 jogos, 5 derrotas. O Santos favorito nesse sentido, enquanto a Ferroviária enfrenta o Tanabi que tem chance de classificação, porque inclusive tem um saldo de gols melhor que o do Santos. O Santos tomou um 4-0 da Ferroviária que acabou atrapalhando um pouco. Mas vamos falar aqui então sobre esse jogo que acabou sendo bom. O Santos que foi a campo com Edu Araújo, que eu acho um goleiro promissor. Pelo menos os jogos que eu vi do Edu Araújo eu achei bom. Me passou mais confiança que o Diógenes, que o Mazotti. Cadu, Thiago Balheiro, Zabala e Pedrinho. João Vitor Balão, Ivonei, depois Matheus Martins e Miguelito. Fernandinho, depois David, Victor Michel, depois Enzo Monteiro e Nicolas Lopo, depois Matheus Nunes. Esse foi o time do técnico Orlando Ribeiro, que, como eu disse, teve o gol do Ivonei aos 8 e do Zabala aos 10 minutos. Depois tomou o gol de pênalti, mas com esse resultado consegue ficar numa posição boa para pelo menos precisar só de uma vitória. Acho que um empate já classifica o Santos para a próxima fase do Campeonato Paulista. Ainda tem um monte de equipe, o Paulistão Sub-20 é uma confusão porque é um monte de gente. Na primeira fase o Santos estava no grupo com 6 times, agora na segunda fase são grupos com 4 times, tem 20 grupos de 4 times, então tem 80 times, vão classificar 40, possivelmente esses 40 vão se dividir em mais grupos, sei lá, 8 grupos de 5, possivelmente, e aí deve classificar os 2 primeiros e aí começa o mata-mata. Assim. Faz sentido que seja isso. Ou classificação. Não, o primeiro de cada grupo é muito pouco. Deve classificar os 2 primeiros e aí começa o mata-mata. Enfim, os nossos meninos da vila do Sub-20, então, voltam a campo pelo Brasileirão Sub-20, enfrentando o Grêmio fora de casa, lá no... Não sei se é o CT do Grêmio, aqui tá Hélio Dourado. Não sei se exatamente é o CT do Grêmio, é possível que seja.
como eu disse, precisando aí da vitória, pelo menos de empate. Será? Não, porque se o Inter e o Bragantino vencerem, os dois passam o Santos, mesmo que o Santos tenha empatado. É, era bom que o Santos conseguisse vencer o Grêmio para classificar. O Santos que está em quarto, com 13 pontos, atrás do Atlético Paranaense com 16, Vasco com 15 e Corinthians com 14. Então vai ser bom. Mas de qualquer forma já é uma evolução desse sub-20. Se nós lembrarmos que no Brasileiro sub-20 o Santos passou quase todo o campeonato na lanterna, escapou da lanterna nas últimas rodadas, era pontos corridos, assim. Então, quer dizer, pontos corridos, eu não sei se teve mata-mata depois, porque eu nem me preocupei com isso. Mas de qualquer forma, é um time que tem aí. Eu não tenho conseguido assistir os jogos do Sub-20, eu vou ver se esse de domingo eu consigo acompanhar pelo menos. Mas quem tá assistindo tá falando que o Miguelito joga bola, que o moleque é bola mesmo. Acho que é bastante cedo para pedir ele no profissional, deixa ele lá, mas o Lisca tá observando. Quem sabe se o Santos entrar no final de campeonato mais tranquilo, assim, ele não venha ter umas oportunidades, mas eu acho que, assim, faltando os 3 jogos, 4 jogos, se o Santos estiver muito tranquilo, mas muito tranquilo. Nesse meio tempo que, tomara que o Sub-20 consiga se classificar para as próximas fases, se classifique no Paulista, se classifique no Brasileiro, para que possa ter mais jogos para nós podermos ver o Miguel Terceiros, o Miguelito e todos os outros, né? O Ivaneio. Uma pena que o Renier se contundiu, não joga mais esse ano. Mas, de qualquer forma, o Sub-20 aí fazendo uma boa figura no Paulista e também no Brasileiro também, se for comparado com os outros, com o ano passado, por exemplo, que eu acompanhei mais de perto. Quem não tá fazendo uma boa figura, que tá muito tensa a situação, são as sereias, é o feminino, o profissional feminino do Santos, que em casa, de virada, perdeu para o Internacional por 3-2. Nós tínhamos comentado no outro giro de notícias que era um jogo difícil. O Inter era o time, é o atual segundo colocado, mas é um time que vem bem. E só que o Santos precisava desse jogo em casa para conseguir melhorar a situação na tabela. O Santos que entrou em campo na rodada em sétimo, sendo que classificam 8. Vou falar um pouco mais do jogo, depois eu falo da tabela. Santos que começou ganhando, deixa eu ver só quem foi o gol aqui, com o gol da Brena. E aí tomou 3 gols no segundo tempo, da Isabela aos 6, da Milene aos 19 e da Bruna Benítez aos 36. E aí aos 43 do segundo tempo, marcou com o Cristiane. Santos que foi a campo com Vivi, Gi Oliveira, Kaká, Jajá e Bia Menezes, depois Stabile. Brena, Ana Carla, depois Júlia e Fernanda, depois Taizinha. Jane, depois Gadu, Kathleen e Cristiane, o time da técnica Tatiele Silveira, que vem sendo muito criticada. Eu não vou aqui ser pagar de expert de futebol feminino, mas eu acompanho alguns canais que falam de futebol feminino. O próprio Diário do Peixe com a Anita Efraim e com a Laura Marcelo são muito próximas, então eu aconselho muito quem tiver interesse em acompanhar o futebol feminino, acompanhem as. E aí eu assisti hoje o Café com a Anitta, que é o programinha que ela passa todo dia, 9h30 da manhã, e ela tava muito pistola e falou que é um absurdo que a Tatiele não foi demitida antes do intervalo da Copa América. Agora, recentemente, o Brasil foi campeão, mas como parou tudo, teve tempo para trabalhar. E, de fato, não parece que teve trabalho, então ela criticou muito a Vivi Hollis, que veio antes de começar o campeonato, criticou bastante a goleira, criticou bastante o trabalho da Tatiele. Então, assim, acho que é um time que precisa ter projeto, né? O Santos, a gente vê que o futebol profissional masculino já está bastante fora de rumo. O feminino parece 3 vezes pior, assim, porque desde o começo, quando teve aquela saída da Coach Lessa, né, da Cris Lessa, da maneira como que foi, e aí depois o Judice assumiu, não sei se foi o Judice assumiu antes, porque o Judice era assistente nossa, esqueci o nome de todos os treinadores, da Emily Lima, se eu não me engano, o Judice era o auxiliar da Emily Lima, que estava fazendo um trabalho relativamente bom, o Judice péssimo. E depois entrou a Coach Lessa, a Cris Lessa, que não fez um trabalho longevo, na verdade. O trabalho até não estava ruim, não achei ruim. Ela que assumiu no começo do ano passado, mas
mas não teve continuidade, teve uma saída intempestiva, foi complicado. Depois assumiu o auxiliar, que não foi bem também, e aí assumiu a Tatiele Silveira, que vinha de trabalhos bons com a Ferroviária. Mas enfim, tomou a virada, inclusive com 10, né? O Inter teve uma jogadora expulsa, acho que ainda no primeiro tempo, e tomou a virada, tomou 3 gols no segundo tempo de um time que estava com 1 a menos. Então, bastante complicado e, enfim, como eu disse, não sou assim, um cara que acompanha e tem muita autoridade para fazer aqui análises desse time, mas o que dá a entender por quem analisa, por quem estuda e por quem acompanha o time das Sereias é a falta de rumo mesmo. Então o que me preocupa é um pouco isso, como o Santos se mostra fora de rumo no profissional masculino, e isso não sei se reflete ou se é por descaso mesmo com o futebol feminino, o que é muito triste se a gente pensar que o Santos é o time, assim como no profissional masculino, o Santos é o time com maior história no Brasil dentro do futebol feminino. Então é muito complicado ver essa situação e, de novo, parece descaso, e isso é uma coisa muito, muito, muito ruim. Principalmente para quem acompanha mesmo, né? Para quem gosta mais. Eu, inclusive, gosto muito, mas consigo acompanhar muito pouco. Não consegui ver o jogo ontem, porque é quarta-feira, 3 da tarde, assim, na correria não deu. Mas também é um pouco de reflexo do descaso. O Santos, que não tinha jogo no meio de semana do profissional masculino, não tinha por que não colocar o jogo das Sereias na quarta-feira de noite, por exemplo. Mas coloca aí de tarde e não dá para assistir. Enfim, com esse resultado, o Santos permanece com 19 pontos, mas é ultrapassado pelo Grêmio e pela Ferroviária e fica em nono colocado. Entrou em sétimo, fica em nono. Com isso, o Santos precisa vencer o Flamengo. O jogo vai ser na Arena Barueri, já está tendo distribuição de ingressos, acho que o ingresso é gratuito. Domingo às 11 da manhã. Neste mesmo horário, o Grêmio vai estar enfrentando o Corinthians, então o Santos precisa que elas pelo menos empatem. E aí o Santos consegue a classificação em oitavo, que já não ia ser muito bonito. Tem o Atlético Mineiro, mas eu acho que não teria perigo do Atlético Mineiro passar caso o Santos vença. Se o Santos empatar e o Grêmio perder, acho que consegue a classificação. Se o Santos vencer e o Grêmio vencer, ainda pode alcançar a Ferroviária, desde que ela perca do Crespon. Não vai perder, o Crespon tem 6 pontos, é um time muito fraco. O Santos conseguiu ganhar do Crespon, acho, mas foi sofrido. Então o Santos aí, as Sereias estão na situação de quase eliminação de um campeonato brasileiro que só tem 16 times, sendo que os 4 últimos são eliminados. Os 4 últimos vieram bem fracos. O São José tem 9 pontos, só conseguiu 2 vitórias, e se eu não me engano uma delas foi contra o Santos. Então realmente uma campanha terrível. E de novo, triste uma situação dessas. Esperamos aí que o Santos consiga... Eu esperava que o Santos conseguisse classificar. A Anitta estava mais pistola, ela falou que era um absurdo que a Tatiele não tivesse despedida hoje mesmo e já tivesse uma treinadora ou treinadora para já assumir o time próximo jogo, e ia ser eliminado mesmo, mas pelo menos já ia começar o trabalho. De novo, não sou um especialista, mas se a Anitta Efraim falou isso, eu concordo com ela. Então, novamente, acompanhe canais como o Diário do Peixe, com jornalistas, mulheres que falam sobre as Sereias da Vila. Acompanhe as Sereias da Vila e cobrar, né? Cobrar também a diretoria para que esse tipo de situação terrível não se repita. Já não basta a gente sofrer no masculino, é muito ruim sofrer no feminino também, que até recentemente era quem nos dava mais alegrias. De qualquer forma, vamos aí acompanhar então tudo que vai acontecer nesse domingo. Jogo decisivo pro Sub-20 masculino, no brasileiro. Jogo decisivo no feminino. E segunda-feira, jogo lá em Curitiba. Se tudo der certo, estarei lá acompanhando. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Lembrando, tá rolando promoção lá no Instagram. Ainda não chegamos nos 700. Acompanha lá. Segue também o Instagram Meninos de Fora da Vila. Tenta ganhar lá a tatuagem do Wagner Muniz, meu grande amigo e grande artista. E no mais, deixe seu like, compartilhe.
Se inscreve no canal, dá essa força pra gente e diga o que você acha das situações do Sub-20 e das sereias. Muito obrigado a todos e pra cima deles. Um abraço.